Olá, nós somos o Ciência Feminina. Hoje vamos para mais um vídeo sobre a história das mulheres na ciência. Chegou a hora de falarmos de algumas das mulheres cientistas através do século XIX. Mas antes, já conferiu os vídeos dos períodos históricos anteriores? Se ainda não, clique no card para assistir. No final do século XVIII, o século das luzes, no período do Iluminismo, as mulheres haviam feito grandes avanços em direção à igualdade de gênero nas ciências, porém seus papéis continuavam os mesmos. No início do século XIX, as contribuições de mulheres cientistas continuaram limitadas pela sua exclusão da educação científica formal, mas começaram a ser reconhecidas através de sua admissão nas sociedades eruditas desse período. Na Europa, um dos nomes de destaque dessa época foi o da cientista escocesa Mary Fairfax Somerville. Ela viveu de 1780 a 1872 e estudou matemática e astronomia, tendo sido a primeira mulher nomeada para a Royal Astronomical Society, junto da astrônoma alemã Caroline Herschel, em 1835. Mary Somerville realizou vários experimentos de magnetismo, apresentando um artigo intitulado As Propriedades Magnéticas dos Raios Violetas do Espectro Solar à Royal Society, além de ter escrito vários outros textos sobre matemática, astronomia, física e geografia. Ela foi uma forte defensora da educação das mulheres. Uma das alunas de Somerville, a matemática inglesa Augusta Ada Byron King, condessa de Lovelace, que ficou conhecida como Ada Lovelace, e viveu de 1815 a 1852. Atualmente, ela é reconhecida por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, a máquina analítica de Charles Babbage, o primeiro computador programável. Durante o período em que esteve envolvida com esse projeto, ela desenvolveu os algoritmos que permitiram à máquina computar os valores de funções matemáticas, além de publicar uma coleção de notas sobre a máquina analítica. Por esse trabalho, é considerada a primeira programadora de toda a história e, junto com Babbage, originou o conceito de um computador programável ao projetar o primeiro computador de uso geral. Na segunda metade do século XIX, houve um aumento das oportunidades de educação formal para as mulheres. No Reino Unido, foram fundadas escolas que visavam proporcionar às meninas uma educação semelhante à proporcionada aos meninos. A primeira faculdade universitária feminina do Reino Unido, Girton, foi fundada em 1869 e outras logo vieram em seguida, Newnham em 1871 e Somerville em 1879. Hoje, uma das constituintes da Universidade de Oxford. A Guerra da Crimeia, que ocorreu de 1854 a 1856, contribuiu para estabelecer a enfermagem como uma profissão, tornando conhecido o nome de Florence Nightingale, que viveu de 1820 a 1910 na Inglaterra. Ela foi considerada a fundadora da enfermagem moderna, ganhando destaque ao servir como chefe e treinadora de enfermeiras durante a Guerra da Crimeia, na qual organizou atendimento aos soldados feridos. Ela deu à enfermagem uma reputação favorável e se tornou um ícone da cultura da era vitoriana. Ela foi uma escritora prodigiosa e versátil, e muitos de seus trabalhos publicados se preocuparam em divulgar o conhecimento médico. Falamos um pouco mais sobre a sua história, com mais detalhes, no nosso Instagram, @CiênciaFeminina. Aproveitem para ir lá dar uma olhada. Podemos lembrar também de James Berry, que foi a primeira mulher britânica a obter uma qualificação médica em 1812. Tendo vivido como homem, James nasceu como Margaret Ann Bulkley, e era identificada como uma menina na infância. Porém, adotou o nome de James, passando a viver como homem, tanto na esfera pública quanto na privada, em parte para ser aceita em uma universidade e depois para poder trabalhar como cirurgiã. A verdade só foi conhecida por seus colegas depois de sua morte.
Há muitas controvérsias sobre a sua identidade de gênero, e são levantadas muitas discussões se na verdade James teria sido um homem trans. Porém, não há uma conclusão comprovada quanto a isso. Já Elizabeth Garrett Anderson foi a primeira mulher britânica a se qualificar como médica e cirurgiã sem precisar esconder sua identidade em 1865, na França. Ela viveu de 1836 a 1917 e foi uma das fundadoras da primeira escola de medicina do Reino Unido a formar mulheres, a London School of Medicine for Women, em 1874. Outra médica que participou da fundação dessa escola foi a estadunidense Elizabeth Blackwell, que viveu de 1821 a 1910. Ela foi a primeira mulher certificada a exercer medicina nos Estados Unidos, tendo se formado na Faculdade de Medicina de Genebra, em 1849, e foi pioneira em promover a entrada de mais mulheres para o estudo da medicina no país, além de reformista e abolicionista. No final do século XIX, a ascensão da Faculdade de Mulheres proporcionou empregos às mulheres cientistas e oportunidades de educação. Com isso, houve um aumento desproporcional no número de mulheres cursando doutorados em diversas áreas da ciência. Muitas faculdades e universidades de coeducação, ou seja, de ensino misto, foram fundadas ou começaram a admitir mulheres durante esse período. Tais instituições incluíam pouco mais de 3.000 mulheres em 1875, e em 1900 eram quase 20.000 mulheres. A atuação das mulheres no século seguinte, o século XX, é um assunto para o nosso próximo vídeo dessa série histórica. Gostaram de conhecer um pouco sobre essas pioneiras do século XIX? Conhecem algumas outras mulheres que foram importantes para a época? Nos contem aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar o like para sabermos se estão gostando desse conteúdo. Compartilhem com seus amigos também. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Sigam a gente também pelo Instagram, @Ciência Feminina. Até a próxima!